Estamos começando mais um podcast Edson Costa Repórter. Inscreva-se em nosso canal e busque os nossos conteúdos nas redes sociais. No Instagram, busque Jornalista Edson Costa Oficial. Aqui tem jornalismo sem medo. Hoje nós vamos conversar com um escritor, cronista de jornal, viveu tempos diferentes e vai acrescentar muito em nosso espaço. E em seguida nós vamos falar sobre o livro que ele lançou, que tem um título, no mínimo, diferente. Recebo aqui Neri Porto Fabres. Prazer tê-lo aqui. Bem-vindo. Tudo bem contigo? Obrigado, Edson. Boa noite. Tudo tranquilo. Que idade tens? Hoje eu estou com 68, fazendo 69 anos, Edson. Poxa vida, cumprimentos pela caminhada aí. Que coisa boa, né? Nesse tempo todo, como é que tu defines o passado e o hoje? Supostamente, a minha visão ainda é aquela visão bem, digamos, nostálgica, de um tempo que nós trabalhávamos como escritor, por exemplo, com máquina de escrever, né? E a graça da máquina de escrever é que ela já saía com a folha impressa, né? Hoje a gurizada tem o tal do computador que consegue fazer os seus concertos ainda em loco para depois então encaminhar para um equipamento para fazer impressão. E a turma ainda reclama da facilidade, né? Reclama. Diz que fica entediado no computador. Pois é. E nós tínhamos que trocar ainda a fita para quando queria fazer destaque na máquina. Que era a tarefa de trocar fita quando ela gastava, a gente procurava terceirizar porque sujava muito os dedos, né? Sujava os dedos, sujava os dedos, verdade. E quando se tinha uma máquina de cópia, um tal de fazer um mimeógrafo, aquilo era, pegava, digitava tudo ali na máquina e depois fazia várias cópias com álcool. Então o dedo que estava sujo da fita limpava no álcool do mimeógrafo. Era outro tempo, né? E havia gente que gostava do cheiro, né? O cheiro era fantástico. Esse cheiro até hoje, quando se limpa, quando tem aquela pessoa que faz a limpeza na tua casa, que usa o álcool nas bancadas, tu te recorda o tempo da escola, o tempo do teu trabalho na biblioteca, coisa boa. Um pouquinho da tua vida. Neri, graduação em letras, história, direito, matemática. Sobrou tempo para dormir, não? Sobrou tempo para dormir. O estudante hoje, ele é um ser que ele precisa da mutação do espaço e do tempo. Porque nem todas as ciências carregam a informação necessária para o curioso. Então imagina se tu fazer um curso de letras e tu aprende a te comunicar. E aí tu não tem o conhecimento científico das ciências jurídicas e sociais para tu debater certos, né, assuntos com um tom mais profundo. E daí o direito se faz necessário da vida para a gente que gosta de escrever, gosta de se comunicar, e eu como cronista de jornal achava necessário o direito. Pois é, e aí eu pergunto, porque geralmente quem gosta das letras fica distante dos números. Agora tu consegues ir das letras aos números? Perfeito. Isso foi em função de um curso de economia na FURG. Eu tive uma certa dificuldade e eu queria entender como funciona o mercado financeiro, como funciona a bolsa de valores, o que são a tal das fintech, como é que se faz investimento seguro. E daí fui cursar economia e, por incrível que pareça, não entendia nada de matemática e o curso era pura matemática. Eu digo, não vou me formar em economia se eu não aprender matemática, porque eu era teimoso. Eu digo, eu tenho que aprender primeiro matemática. Aí fui cursar matemática. Formei e depois, dando continuidade, e não sou formado em economia, ainda estou cursando teimosamente o curso de economia, que é o meu 5º curso que eu pretendo me formar em breve. Agora, pelas dificuldades da vida, quem não é economista precisa ser econômico, né? Perfeito. A economia ela faz parte da vida da gente e até inclusive há muitos anos atrás existiam os cursos de economia doméstica e isso está faltando hoje. Nós tivemos moral e cívica, o SPB, mais tarde economia doméstica em escolas técnicas e o que não é econômico numa crise que nós estamos enfrentando hoje realmente é difícil viver. Bom, cronista de jornal, quem não passou por esse aprendizado, por essa prática, não consegue avaliar
o quanto aquilo era fantástico e continua sendo hoje com novos formatos, mas é algo que enriquece o nosso interior, não é? Concordo plenamente, Edson. O jornal é uma coisa que eu que venho de um mundo, pela minha idade, um mundo antigo, né, e hoje nós estamos num mundo totalmente novo, não existia a celeridade das informações. Esse programa que tu estás fazendo agora, que é fantástico, essa coisa ao vivo, chegando junto de todos os lares, e qualquer um pode acessar no celular, no carro, né? Basta uma mídia e ele já está assistindo o teu programa. Nós não tínhamos isso, nós tínhamos uma televisão em horário específico do dia e tínhamos um jornal diário, que ele era impresso todos os dias de manhã, e aquela notícia permanecia em nossas mentes até a noite, que até então chegar o jornal da noite para nos atualizar de o que aconteceu durante o dia, né? E a crônica de jornal era uma opinião particular, embasada nos fatos que estavam acontecendo, mas desenhada para aquele que não tinha tanta facilidade em compreender o noticiário que passou na noite anterior e precisava que alguém o guiasse, né, de uma forma mais sutil para ele entender o que estava se passando. Então, o cronista, eu não querendo trazer para mim os louros, porque eu, obviamente eu copiei de muitos outros que também chegaram antes de mim, eu acho que o cronista fez um trabalho assim com muito louvor na época do jornal. É o que realmente expunha uma opinião de uma forma clássica, gramaticalmente falando, né? E conseguia transmitir ali para aqueles que não tinham uma boa compreensão das coisas um jeito de aprender. Pois é, porque se costuma dizer, não é, Neri, que quem emite opinião divide opiniões. Perfeito. E isso, através dos tempos, vem se mostrando uma realidade. Agora, os tempos mudaram e hoje nós conseguimos ver que o país, por exemplo, vive um tempo, apesar de todo o avanço tecnológico, parece que em alguns momentos nós estamos regredindo no tempo do ponto de vista da liberdade de manifestação, liberdade de expressão. Muito bem colocado. Nós, há um tempo atrás, era uma leitura obrigatória, a Alegoria das Cavernas de Platão. Tu é obrigado a ler aquilo, não fosse um aluno que não conhecesse Platão, tu nem era considerado nas escolas, nas rodas de conversas. E a Alegoria de Platão deixava claro essa tua colocação. Nós vivemos num mundo que o que nos ilumina é uma fantasia de uma luz do conhecimento que ela não é clara, que jogam sobre nós. Para nós entendermos de fato o que está acontecendo, nós temos que ter a luz maior, que é o sol, para clarear nossas ideias. E esse sol hoje, que nos clareia, que nos faz, né, melhor, parece que ele está ofuscando de novo. Parece que nós entramos num outro momento da vida, que estão nos tirando esse direito de procurar essa luz, de encontrar essa luz, estão nos jogando de volta numa caverna e colocando sobre nossas costas uma luz falsa. Porque querem nos calar de alguma forma, não querem que nós mantemos a nossa opinião, eles preferem que nós venhamos a concordar com ideias prontas e qualquer coisa que mude essa concepção, nós sofreremos algum tipo de consequência. Pois é, o que é pior, né? Porque aí predomina o signo do medo. Sim, sem dúvida nenhuma. Ontem eu estava escrevendo uma crônica, eu achei muito gozado. Todos os dias eu tenho o hábito de escrever uma crônica diária, né, no Facebook. E eu havia colocado ela e foi uma crônica que eu realmente gostei. Tem horas que a gente acerta mais do que os outros dias. E não passou uma hora, não estava mais no ar, tinham tirado a crônica. E eu, poxa, isso é uma página pessoal minha, como que alguém tira a minha crônica do ar? Obviamente, foi o Facebook, lá como eu escrevi no Facebook, alguma coisa ali não estava de acordo, eles me tiraram. E recebi um aviso que podem me cortarem a conta do meu Facebook se eu continuar naquela linha. Eu digo, que linha? Qual é a linha que eu tenho que seguir? Eu já não sei. Parece que alguém perdeu a linha, e aí não somos nós, né? Não somos nós. Eu tenho a minha livre expressão, né? Até pela minha idade, tenho o Estatuto do Idoso, que me ampara, tenho o Estatuto das próprias garantias constitucionais, que está lá impressa, que eu tenho direito à livre expressão, e me parece que eu vou precisar agora me seguir dentro de uma doutrina partidária para continuar falando. E tu tens especialização em direito penal, e aí a tua visão é um pouco mais alargada, não é?
Perfeito. É interessante isso que tu colocaste. Ontem eu estava vendo, não sei se posso falar alguma coisa aqui a respeito do julgamento do Bolsonaro. Pode, acho até interessante. É o tema do momento no mundo, Ana. Perfeito. E ontem eu estava vendo o Luiz Fux, que é um juiz de carreira, né, fazendo uma análise básica do direito constitucional, né, e que o direito penal, como todos os outros códigos, seja o Código Penal, o Código Civil, o Tributário, todos eles estão dentro da Constituição. Primeiro na Constituição e depois os códigos infraconstitucionais. A Constituição, ela está acima de todos, tudo está lá. E a garantia constitucional, o direito da ampla defesa e o processo penal, que eu também sou especializado, tenho pós em processo penal, ele tem um rito, né? E me parece que houve um atropelo ali muito, digamos, natural pela corte julgadora. Para eles aquilo é natural, mas fere todo o código em si do processo penal. E o juiz Fux, com maestria, como juiz de carreira, ele explicou que nós temos que seguir aquele rito processual. Então, quando nós temos uma pós na área, para nós aquilo assusta quando nos deparamos com esse tipo de situação de juiz explicar uma coisa que é óbvia. E é óbvio ainda muito mais porque ele está no Supremo, ele não está falando com o juiz de piso, puxando a orelha do juiz de piso, ele está falando com um colega de toga no Supremo Tribunal. Não existe nada acima do Suprema Corte. E o juiz Fux estava com todo empenho, passou o dia todo e a noite ali. Foram 14 horas, eu penso. 14 horas e hoje desconstruíram tudo de novo do que ele falou. Ou seja, não existe lei, existe vontade. Se eu tenho a narrativa pronta e já tenho a dosimetria da pena, eu não tenho nem porquê de ouvir mais ninguém. Eu simplesmente obrigo a pessoa a se posicionar a meu favor, ou então vou fazer chacota dela se ela se posicionar contra. Foi o que fizeram com ele hoje. Hoje ele foi idiotizado, né, pela Carmen Lúcia e pelo Zanin, né, por ele ter sido uma pessoa exímia no direito constitucional. E deveria ser exatamente ao contrário, né? Sem dúvida. Todos primando por aquilo que de fato é. Sem dúvida. Isso mostra que o Estatuto do Idoso, como existe o sistema de saúde gratuita, como existe o plano de financiamento imobiliário e a escola do seu bairro estar pronta para recebê-lo, né, o filho do aluno de baixa renda, tudo isso só existe, essas garantias constitucionais, na Constituição. No plano fático, isso não existe, porque se não existe o direito à ampla defesa, não existe o rito do processo penal, e nós sabemos que só tem foro privilegiado quem ocupa um cargo público na função, ora quando cometeu o crime, ou ora no momento que está havendo uma lei específica que ela possa retroagir para prejudicar, que não é o caso do Brasil. O direito romano não retroage para prejudicar. Mesmo criada alguma lei, ela tem que pegar a mais benéfica para o réu. E ali nós temos um julgamento sem ter um processo, devido processo legal, todo dentro dos seus ritos, e nós já temos até uma dosimetria pronta, né? Então nós temos a ampla defesa, que foi agredida, o direito à ampla defesa, sabendo que tem informações que seriam bilhões de páginas acusando, e o advogado de defesa não tem tempo para analisar aquela acusação e ter uma defesa de acordo com a acusação, na mesma força, ampla defesa, não teve. Então nós vemos, o direito não existe, a saúde não tem médico nos postos de saúde, não existe moradia popular para baixa renda, os financiamentos agora só estão para a classe média. Então, se tu vai ver, Porto 5 produzindo só imóvel altíssimo padrão. Lá no cassino tem o condomínio Solanas, né, na Avenida Atlântica. Uma corretora me ligou, me ofereceu uma unidade. Demonstrei interesse e ela me mostrou a cobertura por uns módicos valores de R$1.800.000. Com financiamento, bagatela, com financiamento bancário disponível. Governo petista,
Governo que atende o pobre. Se hoje nós formos comprar uma casa de 150 mil, 120 mil, não existe financiamento, ela só está apta acima de 800 mil. Juro absurdo. Quem é que tem condições de pagar um financiamento de alto? Obviamente, as pessoas que já têm dinheiro no bolso, né? Nem precisariam do tal do financiamento. Então, não temos direito à moradia, não temos direito à ampla defesa no julgamento, não temos direito à saúde. Tudo é meramente colocado na Constituição, não nos alcança. Que coisa é isso? Bom, daqui a pouco a gente volta a falar sobre outros temas. Vamos sair agora do picadeiro, que neste momento leva o nome de plenário do Supremo, para falar sobre crime no Palácio Piratini. Nós vamos mostrar aqui na tela. Bom, esse aí és tu, né? Caracterizado como o Capitão Mordes, que é o personagem central. Pois é, quem é o Capitão Mordes? O Capitão Mordes é um servidor público que foi militar, né? Foi capitão do Exército. Aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E ele, ficção. Isso é uma ficção? Uma ficção. Mas se uma nós ficção pegarmos policial, né? Uma ficção policial e política. Mas se pegarmos o Capitão Mordes, as características que está no livro, e fizermos uma busca minuciosa, com certeza encontrará um cidadão que poderia dizer que era ele. Agora, qualquer semelhança pode não ser mera coincidência? Pode não ser verossimilhança. Pode ser um caso real. Porque hoje no Brasil nós estamos, justamente como eu já falei, dificilmente nós poderemos ser livre e direto com as nossas informações. É mais fácil nós escorarmos, nos abarcarmos numa ficção e pudermos falar com mais tranquilidade, porque qualquer coisa é verossimilhança, não é verdade. Bom, e esse cachimbo? Esse cachimbo é um dos hábitos que eu tenho quando eu estou no final de semana, meu uísque, meu cachimbo, aquele uísque que ele praticamente fica no copo a noite toda, né? Ele só molha os lábios e fica ali no copo. Dificilmente eu degusto mais do que uma dose durante uma noite toda enquanto estou em reunião ou conversando com amigos ou jogando um pôquer. E o cachimbo é o hábito, porque como eu não sou fumante, eu gosto, por incrível que pareça, eu gosto do cheiro do cachimbo, do cheiro e o prazer, né, de manipular o cachimbo, né? E eu trouxe isso para o capitão, que são manias minhas, e como eu sou da área do direito criminal, especializado pós na área, eu gostei muito de estudar os crimes que vinham acontecendo. E como eu tinha esse capitão para me espelhar, que ele era um segurança pessoal de um governador de estado que, de fato, existiu dentro de um determinado momento. Há muito tempo ou não? Há pouco tempo. Há pouco tempo. E tinha um chefe da Casa Civil, linha dura, daquele que foi prefeito, gostava de bater na mesa e tal, e ele controlava com pulso de ferro lá a Casa Civil, e lá eu conheci algumas pessoas bem interessantes ali em volta daquele ambiente, digo, está aí um bom momento para criar. E teve quase um atentado, né, num Palácio Piratini na época, que a esquerda estava muito violenta e havia perdido as eleições por pouca diferença de votos e ficou muito descontente. E houve uma investigação muito séria naquele momento. Eu quis aumentar, dar mais um pouco, uma pitada de pimenta e jogar no livro. Bom, e aí outros personagens certamente fazem parte deste contexto, desta ficção policial. 2 ou 3 personagens importantes, quais são? Eu diria ficção. Nós temos aqui o secretário Barcelos, tá? Que é um nome fictício também, mas também vai encontrar uma certa posição política para ele, que ele participa, digamos, o chefe da Casa Civil também, que ele é praticamente o sujeito que tu vai te identificar quando conseguires chegar nesse momento da trama. Eles trabalham com um momento de encontrar dentro de Porto Alegre uma segurança mais efetiva para a vida política de Porto Alegre. Aí eles iriam, digamos, mapearam, está lá na Casa Civil, mapearam a Lagoa dos Patos, né, o Delta do Jacuí, né, o Lago Guaíba, né, que nós chamamos de Rio Guaíba, e fizeram ali pontos estratégicos em convênio com a ABIN, para controlar
toda a entrada e saída de embarcações, tá? E o espaço aéreo de Canoas. E isso eu achei muito interessante. As ruas de Porto Alegre, por serem ruas que elas bifurcam com muita facilidade, vai pela Avenida Brasil, pela Sertório, chega um momento que elas vão se encontrar, ela vai pela esquina do Forte, ele vai sair lá quase em Cachoeirinha. Então, existe todo um ambiente em Porto Alegre que é fácil botar câmeras nos semáforos e controlar toda a vista de Porto Alegre. Bom, e aí o Capitão Mordes, ele se vê da sala para a cozinha para conseguir governar? Ou ele, daqui a um pouquinho, toma alguma medida, sem querer dar spoiler, né? No sentido de resolver o seu governo e tocar as suas ações adiante? Perfeito. Ele pega junto com o governador, porque ele é da guarda pessoal do governador. Ele era aquele... É homem de confiança, então? O homem de confiança. O único que consegue ter, né, uma conversa particular com o governador em termos de segurança. Mas não sem é passar nada pelo secretário de Segurança. Nada parecido com o Mauro Cid, por exemplo? Não, bem diferente do Mauro Cid. Digamos assim, esse tomava atitude. Não ficava, digamos, ele era um cara que tinha e tem toda a possibilidade de ir para as vias de fato. Tá? Se eu preciso botar um basta, eu vou lá e tenho autorização por decreto para esse basta. E aqui existe um momento de basta, né? Acabou o diálogo. A partir de agora não tem mais diálogo. Porque isso não funciona mais. A Assembleia não está aprovando isso, não está aprovando aquilo. A Assembleia está criando uma oposição para contra uma estabilidade e estão jogando o povo, através de uma consciência coletiva, contra um governo. O governo ganhou com o voto, ele precisa administrar, ele precisa governar e nós precisamos usar a força nesse momento. E aí, para não virar bagunça total, se usa a força. Bom, aí eu reparei, eu ainda não li o livro, mas eu observei algumas nuances dele, né? E até como jornalista quero te cumprimentar porque tu trazes menções, por exemplo, de veículos nossos. Aliás, 4 deles que eu vi, eu já trabalhei. A Rádio Gaúcha, a Zero Hora, o Correio do Povo. Perfeito. E a Rádio Guaíba. Perfeito. Então, eu conheço esses veículos por dentro. E tu trazes os nomes desses veículos numa trama, numa ficção policial. Com que objetivo e onde é que a imprensa exerce um poder maior neste livro? Muito boa pergunta. A imprensa, na verdade, é a única forma e é a voz do povo e o ouvido do povo. O povo, normalmente, a grande maioria, acorda cedo, 5 da manhã, e chega, às vezes, mais de 10 horas em casa, ou 11, meia-noite, dependendo se estuda à noite numa universidade. A FURG, o último ônibus na FURG, sai às 10h10. Então, o sujeito vai chegar em casa à meia-noite, né? E tem professores que não saem, não liberam os alunos antes das 11. Então, imagina essa pessoa se não está no ônibus ouvindo a Rádio Gaúcha, a Rádio Guaíba, né, a Tupanci de Pelotas, a Pelotense de Pelotas, né, ou a Universidade com o Varoto lá e o Neif Satyalan como o Edson Costa, né, automaticamente essa voz, né, chega até eles e noticia tudo que está acontecendo. Então, é uma forma de mostrar que eu trabalhei muito a geografia de Porto Alegre, as ruas de Porto Alegre, os túneis entre o Palácio de Piratini, o Centro Administrativo e a Igreja Catedral de São Pedro. Com que objetivo? Para mostrar que existe, digamos assim, uma cidade dentro de uma cidade, que é uma cidade submersa. Todos os esgotos, tubulações e tudo, ligam com o Lago Guaíba, ligam com digamos assim, com a Avenida Ipiranga, né, com o Arroio do Dilúvio. Formando conexões. Conexões. Então, digamos que pode existir um submundo dentro do mundo real que sejam rotas de fuga. E que existiu isso há um tempo atrás, foi necessário usá-las, né, no passado. E aí tu relacionas isso com essa trama policial. Trama. Perfeito. Para a pessoa entender que o mundo ele é muito maior do que nós enxergamos, né? E o livro, a ficção, ela nos permite que a gente consiga enxergar isso. Porque se nós ficarmos simplesmente ouvindo, através de uma consciência coletiva, nós ficaremos dependentes de que alguém nos diga alguma coisa. E o livro é a única forma que a gente tem de conhecer por nós mesmos o que existe no mundo real sem ouvir de ninguém.
Porque quem escreve, escreve com uma cabeça aberta o todo. Quem lê, lê só o que interessa. Qual é o objetivo principal de tu teres lançado essa obra com este título? Ou seja, a palavra crime é uma palavra forte e o Palácio Piratini é o governo de todos os gaúchos. Ou seja, são duas coisas impactantes. Perfeito. Nós da linguística, da língua portuguesa, da gramática, nós procuramos na área da linguística, digamos, as metáforas, tá? Dentro do mundo real, que isso sempre, quando o povo ainda era analfabeto, só se usava a metáfora. Tudo que nós fôssemos falar, te contar uma história, para a pessoa relacionar aquilo a alguma coisa. O livro, ele te dá essa capacidade, porque hoje todos, a grande maioria é alfabetizada, ela pode visualizar, né, as folhas do livro físico, e eu queria trazer essa paixão do livro físico de volta para a mesa das escolas, para a biblioteca, para a sala das residências, sala de estar, e é onde a pessoa consegue, através dessas folhas, ela entender toda a conexão do mundo real, o que é uma sede de poder de um Estado. É um palácio. Quem vive num palácio seria um rei? Se não é um rei, é alguém com muito poder, igual um monarca, que é votado pelo povo. E como é a vida dessa pessoa, se é num palácio? É uma vida de luxo. Então, quem está num palácio vive com dinheiro do imposto, mas vive com todo o luxo. E governa, por isso, o palácio de governo. Palácio de governo, perfeito. O crime, muitas vezes, embora possa associar a homicídio, o crime ele pode ser um crime documental, um crime de apropriação indébita, um crime de coação, um crime de corrupção ativa ou passiva, mas estamos falando da coisa pública, da res pública. Numa república nós temos a coisa pública, temos o governante que governa o imposto do povo, que está lá no erário, é ele que emite por decreto ou com uma autorização parlamentar o gasto, seja ele excessivo ou não, e tudo isso eu posso colocar dentro da página do livro de forma que ela não está à vista no primeiro plano, ela fica subentendida. A pessoa que está lendo, ela vai dizer assim, essa licitação, ela passou pela Câmara de Vereadores, como é que liberaram? Eu conto partes ali interessantes, por exemplo, eu estou descrevendo o Palácio Piratini com obras de artes. Tem obras de artes ali que vale 12 milhões. Imagina um povo passando fome e tu ter uma obra de 12 milhões na parede num país de terceiro mundo. Eu não critico a Igreja Católica, nenhuma ordem religiosa, mas eu mostro que o governador já tinha sido seminarista e no momento de revolta ele pede auxílio dentro da igreja e se disfarça através de uma roupa de monge, né, como se fosse um padre ali, um frei, né, usando a sua, digamos assim, a sua roupa de frei, e ele anda pela cidade, e ele anda pelos corredores, pelos túneis da igreja e acessa o palácio, o centro administrativo de Porto Alegre, do poder ali, e volta para a igreja, e por esse caminho ele passa por obras de artes caríssimas, 12 milhões, 20 milhões, 40 milhões. Eu digo, como tem tanto dinheiro assim numa parede de uma igreja? Né? Existe forma melhor de botar o dinheiro do que numa parede, ou em vez de deixar numa conta bancária? Bom, aí eu preciso perguntar se o teu livro Crime no Palácio Piratini, ele revela a luta entre partidos políticos, aquela coisa ferrenha, aquela ânsia do poder que nós estamos assistindo hoje por todo o canto desse mundo, né? Não é só aqui no Brasil, não. Perfeito, meu amigo Edson. Fala assim, inclusive a ideia de trabalhar esse conflito exagerado, digamos assim, e maldoso, né? Perverso em alguns momentos, não? Sim, perverso, sim, sem dúvida. Digamos assim, imagina só, nós temos hoje um governo estabelecido. E nós temos hoje o eleitor, que é o que te dá, outorga, né, os poderes, né, para tu representá-lo. É uma procuração, que tu vai ali na urna e outorga os poderes para alguém te representar.
Imagina uma família que não tem o que comer, uma família que foi criada na marginalidade, a mãe é uma pessoa extremamente vulnerável, o pai é vulnerável e tem 16 filhos, 14 filhos. E esses 14, eles precisam votar. Voto é obrigatório. E digamos que uma pessoa de classe média, estabelecida, um servidor público bem resolvido, que encaminha seu filho numa escola técnica, depois numa universidade, e encaminha seu filho para ter uma posição social que não dependa de auxílio do governo. E ele só tem um filho, 2 filhos. Qual família que ganharia nas urnas? 14 ou com 2? Se nós trabalhamos no momento de que o voto ele é por quantidade, ele é quantitativo e não qualitativo. Então, quem vota e quem elege é periferia, não é a classe média. Então, eu dizer que eu estou governando para a classe média é uma grande mentira. Bom, se costuma dizer que a arte imita a vida ou a vida imita a arte. O teu livro, ele se encaixa em qual situação? Ou ambas? Para mim não ir preso, eu diria que ele é arte pura, né? E se a vida está imitando a arte nesse momento, é pura coincidência, é verossimilhança. Porque, veja bem, por mais dados que tu tenha sobre alguma coisa, para tu colocar esses dados na mídia, ou colocar esses dados até numa crônica de jornal, tu tem que colocar a fonte. Nós podemos resguardar a fonte sempre, mas tem limite para tudo. Porque como nós temos quem julga alguém sem olhar o Código de Processo Penal e sem olhar a Constituição e faz juízo de valor e opinião pessoal sobre uma carta magna, imagino sobre a minha pessoa. Então eu prefiro deixar a arte me proteger e ficar ali dentro do romance policial, porque quando tu vai fazer o direito autoral da obra, ela tem ali lá na Câmara Brasileira do Livro, a CBL, aonde tu vai enquadrar. E tu já vai enquadrar lá arte, verossimilhança, uma obra de romance policial, ficção, né? Que aí tu te isenta de qualquer coisa. Mas, obviamente, que ela imita a vida. Bom, o teu livro também trata de prisões, traições, sim, interrogatórios, sim, e jogo sujo de poder. Quando a gente fala em jogo sujo de poder, estamos falando da imperfeição do homem ou daquilo que ele pretende chamar para si como detentor de parcela de poder ou para se locupletar deste poder por vias sujas? Muitas vezes, eu coloco 2 vias aí. A primeira, como diz Hobbes, tá? O homem, ele por si só, ele precisa ser controlado. Ele já tem dentro de si o seu demônio. Então, se tu deixar ele solto, ele vai fazer a traição natural no momento que o interesse dele for maior que qualquer objetivo. Mas tem um segundo homem, que é aquele homem social, aquele homem que precisa viver num grupo social e ele se controla a sua maldade toda para viver dentro da sociedade. E eu trabalhei esse segundo homem. É um homem que ele está ali, sociável, ele está afiliado a um partido político, ele está atendendo à lealdade partidária, mas em um momento da vida dele, né, ele se sente, digamos assim, tentado por um poder futuro e por uma quantidade financeira muito alta. E aí vem a traição. Então, a traição, muitas vezes, política, ela existe porque alguém prometeu para aquele cidadão que vai fazer uma delação premiada ou que vai fazer algum tipo de escuta para poder comprometer aquele político. Essa traição ela vem com uma promessa de ganho em capital ou ela vem com um convencimento que o partido tem uma valoração, né, para aquela pessoa de uma forma muito acentuada. E aí entra o pessoal de cada um. Então, eu sempre coloco o traidor como pessoa fraca, porque uma pessoa forte ela é leal sempre, né? O fraco não. O fraco, basta a primeira, ele já começa a ser tentado ali para aquele demoninho que está dentro dele e ele vem a ceder. Agora, como tem comportamentos de traição, não só na política, mas em todos os lugares, não é?
Perfeito. A lealdade. Eu lembro que quando eu era jovem, né, aí vem aquela nostalgia do nosso tempo, digamos. Que é uma coisa saudável. Saudável. São os mesmos amigos até hoje. A gente tem aquela necessidade de conversar, de vez em quando, né, fazer um carteado lá, bater um papo e tal. E mesmo que fique muito tempo sem conversar, a gente é leal ainda em ouvir os problemas, de conversar e tal. E eu vejo que hoje não existe mais isso, nem em partidos políticos. Eu vejo a troca de cadeiras muito repentina, né? E antigamente não. Eu lembro do Irajá Andara Rodrigues, né? O grande Irajá, prefeito, um grande amigo. E uma vez eu conversei em 2014 com ele. Foi prefeito de Pelotas, foi deputado federal. Foi, deputado constituinte, duas vezes prefeito em Pelotas. É uma pessoa assim, fantástica. E escritor também, Escritor, perfeito. Ligado à Academia de Letras de Pelotas também. Professor de letras francês no Colégio Municipal Pelotense e um excelente professor. E nós sentados na mesa do Café Aquário, eu uso muito nas minhas obras o Café Aquário, principalmente no 2, aí eu trabalho demais. Que, aliás, é um grande centro de exercício de poder também, não é? Perfeito. O Café Aquário é impressionante, é que tu encontra do peão, que descarrega caixas ali no comércio, ao governador do estado, né? Então, que quer encontrar o Leite, o nosso grande amigo aí, o Eduardo, vai ali em Pelotas, que está ali conversando com a Paula Mascarenha, trocando detalhe, ele tomando cafezinho, de uma forma simples e tranquila. Com todos os problemas que ele tem no estado, com dificuldades, ele não deixa o tal do hábito do Café Aquário. E o Irajá, com seus 90 anos, tu vai encontrar ele no Café Aquário, tu vai encontrar o médico ali que há muitos anos tu não ouve falar o nome dele, mas chega lá, ele está lá no Café Aquário. Então tu encontra os quase mortos e os jovens estão entrando para a política, ou entrando para o comércio, ganhando poder econômico dentro da cidade. Então nós temos a aristocracia, a burguesia de Pelotas no Café Aquário. É algo impressionante. E o Irajá dizia uma coisa interessante: é difícil encontrar no MDB as pessoas que eu tive na minha geração, em termos de lealdade. Se existissem essas pessoas, elas estariam aqui comigo me pedindo conselho. Porque eu nunca tomei uma decisão nas minhas gestões como prefeito sem ouvir os mais antigos do partido. E praticamente, às vezes, a mesa dele está vazia. Ninguém mais conversa pedindo conselho, né? Então, isso mostra que o público, o político, ele mudou muito em termos de pensamento partidário. Bom, conversando com um escritor, um cronista, uma pessoa com várias graduações, e com esse lastro, e aí eu retomo a premissa que a gente abordou aqui a partir do livro Crime no Palácio Piratini, nós aqui no Rio Grande do Sul tivemos excelentes políticos de grande envergadura moral, Brizola, Pedro Simon e alguns outros. Por que tem tanto lacaio hoje na política aí? Muito bem observado, Edson. Falou uma pessoa brilhante. Eu lembro que a ponte Rio Grande-Pelotas era o engenheiro Brizola, que foi o responsável pela ponte. Então, se tu fores pegar o histórico de Brizola, o Rio Grande do Sul teve o período da legalidade. Era o Brizola que estava lá no microfone, lá, que não ia sair de jeito nenhum. Então, nós temos uma figura política, né, marcante, atuante, né, e um grau de expertise fantástico. Ela era uma pessoa extremamente preparada. E me parece que hoje essas pessoas não têm mais espaço, né, porque hoje nós estamos no momento do tal do coach, né, daquela pessoa que é o influencer, aquele que tem que influenciar o que tem que vestir, como que tem que malhar, a água que tem que beber, né? Até a marca da água mineral. E às vezes influencia para o lado torto. Do lado torto, porque são pessoas que tu cria uma imagem da pessoa que não é a pessoa, é a imagem que tu idealiza na pessoa. E aí tu vai, não importa o que ela está dizendo. E nós éramos muito de respeitar quem tivesse aquela moral, aquela ética, né? A ética para nós era tudo. Então tu olhava aquele político com ética, tinha o Ari Alcântara em Pelotas, o grande prefeito, a família Fetter, o Adolfo Fetter, o Ademar Fetter. Então tu tinha toda uma visão, né,
daquela postura, aquele compromisso, né? E se tu fores pegar hoje as pessoas, elas nem lembram o que fizeram no verão passado, né? Que é, mas eu sei que tu fez verão passado. Nem eles lembram mais. Talvez nem tenham visto o filme, né? Nem tenham visto o filme, verdade. Está sendo relançado em 2025 agora. Pois é. Foi um marco, né? Marco. Onde é que tu pretende chegar com o teu livro, Crime no Palácio Piratini? O Crime no Palácio Piratini, eu queria que as pessoas conseguissem compreender o exagero da política, o exagero do tu te apaixonar por ideal dos outros, né? Porque se um político ele está te instigando a ter uma atitude, isso aí ele quer ter lucro com isso, não você que está lá vibrando por ele. Então, muita gente hoje está sendo usada por um conflito, ela está brigando em casa com o pai, brigando com a mãe, brigando com o namorado, brigando com o filho. Ela está se tornando uma pessoa amarga e sozinha, porque ela está defendendo um ideal político que não existe, é só na cabeça dela, não existe a política da forma que ela está criando. E ela está se negando para o mundo e está negando o mundo a ela. E o livro é um jeito de dizer, o mundo político ele pode entrar no conflito exagerado e tu perder todo o conceito de sociedade. E aí vem a barbárie. E quando vem a barbárie, todos nós sofremos. O livro trata disso. Bom, é importante falarmos sobre esse momento que o país está vivendo. Como é que tu defines Luiz Inácio Lula da Silva e como é que tu defines Bolsonaro? Uma vez eu estava discutindo com um promotor de justiça e ele disse que como que tu pode defender Bolsonaro? E eu falei, eu não defendo Bolsonaro. Eu defendo é que esse caminho da esquerda é um caminho que está muito agressivo. Qualquer um que estudou os primeiros anos de história sabe que a aristocracia é uma nomenclatura que diz que pessoas herdaram dos monarcas terras, títulos, a nobreza. E o burguês, a burguesia, é aquele que conquistou o dinheiro ou trabalhando de forma dura ou através de contribuições de associações, de sindicatos, lá da folha do trabalhador, prometendo a ele cuidar da profissão dele ter um cargo melhor, dele ter uma condições de equipamentos melhor, de ter direitos, né, para que ele pudesse ter uma árdua carga de trabalho, mas ao mesmo tempo com toda a segurança. E nós vimos aí, no Polo Naval, que as pessoas trabalhavam com 50 graus de temperatura, nem água tinham, e ganhavam um salário que, se tu fosse somar pela qualidade de vida que tinham e pelo que eles recebiam mensalmente, não compensava o que eles gastavam, né? Psicologia, medicina, porque eles tinham que ir um médico, tinham que procurar um psiquiatra, um psicólogo para se tratarem, que eles estavam ficando tudo pirado já, som no ouvido o dia todo, trabalhando na altura. Onde é que está o direito do trabalhador? Mas e os sindicatos, associações? Essas pessoas ganharam dinheiro com isso? Sim. Hoje nós encontramos presidentes de associações morando em casarões de dar inveja a um lorde lá da Inglaterra, da Escócia, da Áustria. O presidente da República, qual é a quantidade de dinheiro que ele tem hoje disponível no patrimônio pessoal e o que ele tinha na década de 70 e 80? O Bolsonaro, qual é o patrimônio do Bolsonaro? O mesmo. Então, se eu for imaginar que o cara teve uma carreira militar, saiu com divisa de capitão e ficou 27 anos como parlamentar no Congresso Federal, e ele era uma opção para sair da antiga política e entrar com uma proposta nova, diminuir o Estado, tirar um pouco a despesa e sobrar mais dinheiro para investimento. O empresário geraria emprego, o empregado teria dinheiro para se manter, pagaria mais imposto e automaticamente o Brasil estaria caminhando. E nós optamos por botar uma pessoa que quer dar benefício social, a pessoa vai se manter com benefício, vai ficar em casa fazendo filho, porque está ociosa, ela vai pensar em sexo, não está produzindo e está garantido que tem aquele valor mensal. Então eu tiro o dinheiro do Estado, porque eu estou dando em benefício,
o Estado fica falido, e eu, para atender essa assistência, eu preciso de 17 ministérios para poder alcançar esse, digamos, povo, esse público que requer alguma coisa do Estado. Então, eu aumento o custo do Estado, aumento a despesa do Estado e opto para ter esse padrão administrativo numa nação que tem 215 milhões de brasileiros. E aí, tu defendes o Estado mínimo ou não? Estado mínimo, sempre, sem dúvida, porque o Estado mínimo ele faz com que eu consiga enxugar as despesas, aproveitar esse dinheiro que entra, gero esse dinheiro no mercado, tá? Coloco à disposição com juro menor, o empresário pode tirar o dinheiro e empregar. Não tem que ter gente ociosa. Ah, mas tem pessoas que não conseguem trabalhar porque tem algum tipo de dificuldade de mobilidade. Bom, aí é outro caso. Nós não podemos pegar as pessoas sadias e deixá-las sem ter um emprego. Precisamos do emprego. Então, eu acho que o Estado mínimo é que resolve tudo. Bom, falamos aí na questão do Palácio Piratini, amplamente, e aí é importante a gente excursionar desde a era Vargas até os dias atuais. E aí agora não sei porque me veio à memória a figura do proclamador da nossa República. Marechal Deodoro da Fonseca foi uma pessoa simbólica. Simbólica. Porque, na verdade... Mas emblemática. Emblemática. Né? Naquele momento exato da República, em 1888, vem a abolição da escravatura. Isso era coisa mundial, era uma doutrina no mundo todo, e nós temos que entender que a princesa Isabel era casada com o príncipe da França. E nós queríamos copiar o estilo republicano dos Estados Unidos com aquele padrão francês. Então, como que nós teríamos o homem preso falando em liberdade? Nós precisamos tirar, né, as pessoas da escravidão. Tiramos, mas essas pessoas é que eram os trabalhadores dentro da área onde nós tínhamos a produção nossa, né? Então, quem que vai trabalhar no campo se nós tirarmos o homem, deixarmos ele livre? Quem é que banca isso para aquelas pessoas que compraram um produto para trabalhar e ele agora não é mais produto? Ele passa a ter o direito à liberdade. Não tem coisa mais certa do que dar liberdade. Tinha que haver a liberdade. Mas e como é que fica a parte financeira disso? O Estado, como nós já falamos que o Estado mínimo é que resolve tudo, o Estado não quis assumir isso. Então ele disse, o monarca, vamos criar a república e vamos jogar para os burgueses, para a aristocracia resolver esse problema. Deodoro, um militar, foi incumbido disso. Vamos dividir, então, isso aqui, essa responsabilidade por todos, né? E aí o Estado se isentava disso. Então, ali já foi um golpe de Estado, que, na verdade, nunca foi golpe de Estado, porque ele, coitado, não conseguiu governar. E depois nós temos o Marechal Floriano da Fonseca, que era o vice dele e passa a assumir, também não fez nada. Só em 1894 é que surge de novo a possibilidade, então, de uma eleição direta. Então, ok, vamos ao voto. Nós tínhamos 15 milhões de pessoas naquela época. Mas desses 15 milhões, nem 300 mil era apto para o voto. Totalmente diferente daquilo que nós assistimos do que é hoje. Né? Porque nós temos hoje que todo mundo tem o direito de votar. Né? Então, nós temos uma população enorme, 215 milhões, né? 200 milhões a mais do que naquela época. E antigamente não só poderia votar se tivesse mais de 21, fosse homem e fosse alfabetizado. E nós tínhamos 96%, 97% da área rural. As pessoas eram analfabetas. Né? Aí tu fala ali em 1926, quando nós temos ali o Washington Luiz deixa seu vice e está saindo, e entra em 30 a revolução do grande pecuarista, né, filho de Manuel Vargas, o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas era um pecuarista, embora ele tinha ido lá na guerra brigar com a seringa, lá na Bolívia, né, na selva amazônica, e ele nunca saiu da barraca, e veio de lá como tenente. Né? Então ele já era um cara que ele entrava para essas rusgas militares para ganhar patente, porque ganhava poder no núcleo dele. E como presidente aqui do Rio Grande do Sul, ele recebeu o cargo lá do Washington Luiz para ministro da Justiça de Washington Luiz. Então ele era o ministro da Justiça, formado em Direito, e ele recebe, então, uma missão. Cara, tu vai ter que ser o presidente. Nós vamos ter que trazer o Rio Grande do Sul. Por que o Rio Grande do Sul era importante como presidente da República? Né, ter o presidente, ter a importância do Rio Grande do Sul. Nós estávamos trabalhando naquela época com ouro de Minas, né,
com o gado todo de São Paulo. Então nós tínhamos o café também ali grande, né, naquela região. Nós tínhamos o gado em Minas e o café em São Paulo, ou o gado no interior de São Paulo e o café, né, também em São Paulo. Então Minas e São Paulo tinham o maior colégio eleitoral e tinham a maior produtividade, que era a moeda do Brasil na época. E nós precisávamos tirar o café e implantar carne no exterior. A nossa carne era exportada pela Argentina. A Argentina era uma superpotência aqui, né? E nós precisávamos ter esse vínculo vendendo alimento, carne, por Estados Unidos. Aí criou-se, então, a pecuária gaúcha. Nós nos tornamos ali o celeiro do Brasil, né? Produzimos tudo que é tipo de grão, tudo que a carne nossa era de excelente qualidade por causa do clima. Ali foi uma guinada importante na tua avaliação? Foi muito importante, porque se nós não colocarmos o Rio Grande do Sul no eixo do governo, nós perderíamos o Rio Grande do Sul para o Uruguai ou para a Argentina. Porque o Rio Grande do Sul estava muito fragilizado aqui no extremo sul. Tanto que em 1835, quando teve a Guerra dos Farrapos, praticamente nós íamos nos separar ali. Né? Em 1845 conseguimos, através de negociata, porque nós estávamos com charque naquela época, olha como o gado ainda estava importante. Nós estávamos com o valor do charque mais barato, o custo de produção mais caro que o Uruguai. O Uruguai estava lá, né, vendendo, né, a colônia de Sacramento, largando a um preço de banana, e nós com custo altíssimo, porque o Império não nos dava condição de trabalho. E aí hoje o Rio Grande do Sul é um pouco escanteado do ponto de vista político por outros estados que têm mais café no bule, que têm mais potencial, que têm mais poder de voto, que têm mais influência, que elegem mais, que mandam mais e acabam dando um chega para lá no Rio Grande do Sul. Como é que se vira esse jogo aí? Olha, eu acho interessante essa tua colocação, porque o nosso voto não é distrital. Nosso voto, eu já falei, ele é quantitativo. E a nossa população é quantos milhões aqui no Rio Grande do Sul? 10, 12 milhões? Né? Então, tu imagina o colégio eleitoral com 48 milhões ali, naquela parte central, no miolo, em Goiás, ali, São Paulo, aquela região do Rio, bem dentro do centro, encostadinho em Brasília ali. Né? Então, nós temos um colégio eleitoral forte pela população, a representatividade de deputados federais, e nós somos 513 deputados federais, 81 senadores. Os senadores, sim, 27 estados, contando com a federação, com a unidade federativa, e nós temos 3 em cada um. Então, nós temos 81. É proporcional, é 3 para cada um. Mas deputado federal, não. Deputado federal, nós temos que calcular a população, né, e dividir aquele espaço em número de representação. Então, nós não temos representatividade nenhuma contada em termos de quantidade de pessoas a nos representar. E nós estamos com o mesmo problema que estivemos lá na época de 30. Nós estamos com um Estado fraco, produzindo muito, pagando muito imposto, e vai tudo, antes ia para o Império, hoje vai para a República Federativa Brasileira, e nós não temos autonomia, não vem um repasse para nós. Quem produz aqui, ele não recebe, ele vai para lá e depois vem a nossa parcela de redistribuição para nós. E aí nós ficamos com uma dívida enorme, não conseguimos pagar, e aí vem o quê? O aperto das empresas. A empresa prefere ir para o Paraguai, que não tem imposto, lá é 20% sobre qualquer coisa que tu faz, é 20% que tu paga. E ainda tem agora os subsídios, pagam 10% só, seja o que for que tu fazer lá, tu paga só 10%, tá? É único. Nós temos 17% de ICMS, 12% de IPI, e nós temos mais uma série de impostos que vêm sobre isso, já dá 61% em cima da produção, e lá ali adiante tu paga 10%. Então, se o Rio Grande do Sul não conseguir enxergar que nós vamos ter que lutar de novo, né, de uma outra forma para ter espaço, nós vamos perder o Rio Grande do Sul de novo. Bom, eu conversei aqui com muita alegria com uma figura que acrescenta muito, Neri Porto Fabres, autor de Crime no Palácio Piratini. Nós temos ainda 1 minuto e meio. As pessoas podem acessar o teu livro como? Como é que faz? Nós temos a Patrícia Costa, que é a minha secretária, que ela trabalha com a publicação do livro. Então, o e-mail dela é Patrícia Costa, né? Não, nem é pelo e-mail, é pelo Facebook dela. Patrícia Costa no Facebook, é só encontrar ela ali, botou Crime no Palácio Piratini também, já vai aparecer ela ali. Né? E tem na Vanguarda, na Livraria Vanguarda, disponível sempre, e tem na plataforma Amazon também, sempre disponível ali.
tá? E se as pessoas encontrarem um preço lá na Amazon um pouco maior e quiser manter o mesmo preço da Vanguarda, é só entrar em contato com o meu Facebook ali que eu já baixo no aplicativo. Quanto é que está o livro hoje? Hoje ele está R$ 59,90, R$ 60, tá? Um preço, assim, eu fiz um preço baixo para um livro, porque como ele é uma sequência, eu tenho o 2 e o 3 já pronto, o 2 já vem agora 30 de outubro para as bancas, na Feira do Livro em Pelotas, já estou fazendo aqui em propaganda de antemão contigo. Claro, fica à vontade. E tenho também um livro de história muito interessante que conta isso que nós estamos conversando, que é a história do Rio Grande sob um olhar descontraído. É só sobre o nosso município de Rio Grande. Mas eu também tenho um espetáculo aí da República, né, da Proclamação, do período da Revolução do 30 de Vargas, para a pessoa entender o que acontecia aqui quando acontecia isso no Brasil todo. Muito bom. Forte abraço, muito obrigado. Cumprimentos pela trajetória, escritor, cronista, várias graduações. Deu um vareio aqui, como se diz no popular, né? Um show de bola aí. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado a vocês, ouvintes. Obrigado e até mais. É assim o nosso espaço. Inscreva-se em nosso canal, o canal Edson Costa Repórter, para acessar conteúdos exclusivos. Aqui tem jornalismo sem medo.